E fala pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Tips Fut. O meu nome é Denis e hoje vamos fazer a análise dos jogos do dia 22 de julho de 2023. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ajudar a gente a crescer cada vez mais. Vamos nessa? E bora pra cima então, pessoal. Sabadão, aquela grade recheada que a gente adora. Venho trazer aqui pra vocês 17 análises, 17 palpites para fazermos boas entradas e lucrarmos bastante, coisa que nós não fizemos essa semana. Foi uma semana ruim, mas pelo que eu percebi, para muitas pessoas não foi uma semana boa aqui nas casas de apostas. Vamos dar início aqui então? E para começarmos, vamos aqui na segunda divisão do Japão, confronto entre Machida versus Jeff United às 6 horas da manhã. Vamos ver a classificação dos dois. Machida, líder disparado da competição em 25 partidas, tem 16 vitórias, 6 empates e apenas 3 derrotas. Já a equipe do Jeff United é apenas a 15ª colocada em 26 partidas, tem 8 vitórias, 8 empates e já soma 10 derrotas. O que nós temos de interessante aqui? A equipe do Machida marcou gol nas últimas 10 partidas, não perdeu nas últimas 9 partidas, sofreu gol em 8 das últimas 10, mais de 2 gols e meio bateu nas últimas 4 e ambas marcam sim em 8 das últimas 10 partidas. Já o Jeff United sofreu gol em 8 das últimas 10 partidas, não ganhou em 8 das últimas 10 partidas e o menos de 3 gols e meio bateu em 8 das últimas 10 partidas. Acredito muito nesse favoritismo do Machida jogando em sua casa, vamos buscar aqui a dupla chance para ele neste confronto. Ainda aqui na segunda divisão do Japão, confronto entre o Fujieda versus o Kanazawa às 7 horas da manhã. Classificação dos dois. Fujieda é o 10º colocado da competição em 26 jogos, ele já fez 39 gols e sofreu 47. Já a equipe do Kanazawa, a penúltima colocada em 26 partidas, já fez 30 gols e sofreu 44. Duas equipes muito over gols. O que nós temos de interessante? O Fujieda sofreu gol em 8 das últimas 10 partidas, sofreu 3 ou mais gols nas últimas 2, ou mais de 1 gol e meio bateu nas últimas 3 partidas. Kanazawa sofreu gol nas últimas 6 partidas, não ganhou em 8 das últimas 10, o menos de 3 gols e meio bateu em 8 das últimas 10, mas o over 0,5 HT bateu em 8 das últimas 10 partidas. Não tem pra onde fugir, duas equipes over gols, que eu quero buscar aqui é mais de 1 gol e meio para este confronto. Vamos agora aqui para a primeira divisão do Japão, confronto entre o Vissel Kobe versus o Kawasaki às 2 horas da manhã. Classificação dos dois. Kobe é o líder da competição em 20 partidas, tem 13 vitórias, 4 empates e 3 derrotas, já fez 40 gols e sofreu 15. Kawasaki é apenas o 7º colocado em 20 partidas, tem 9 vitórias, 4 empates e 7 derrotas, já fez 25 gols e sofreu 21. E nós temos de interessante aqui. O Kobe marcou gol nas últimas 10 partidas, não perdeu nas últimas 5, mais de 1 gol e meio bateu em 8 das últimas 10, ambas marcam sim em 7 das últimas 10 partidas. Já a equipe do Kawasaki marcou gol em 9 das últimas 10, não perdeu em 8 das últimas 10, ou mais de 1 gol e meio bateu em 8 das últimas 10 partidas. Para este confronto aqui, duas equipes com ataques excelentes, duas equipes no momento over goals, vamos entrar aqui no mais de 1 gol e meio para este confronto. Vamos agora aqui para a Coreia do Sul, confronto entre o Suwon City versus o Gwangju às 7 horas da manhã. Classificação dos dois. Gwangju é o 6º colocado da competição em 23 partidas, já fez 28 gols, sofreu 25. A equipe do Suwon City é a 10ª colocada em 23 partidas, já fez 26 gols e sofreu 50, sendo disparada a pior defesa da competição. O que nós temos de interessante? Suwon City marcou gol em 8 das últimas 10 partidas, sofreu gol nas últimas 10, não ganhou nas últimas 7, o mais de 1 gol e meio bateu em 9 das últimas 10, ambas marcam sim em 8 das últimas 10 partidas. Gwangju no momento melhor, não perdeu em 9 das últimas 10, marcou gol em 8 das últimas 10 e o mais de 1 gol e meio bateu em 8 das últimas 10 partidas. Para este confronto aqui, mesmo acreditando no favoritismo do Gwangju, não quero buscar aqui resultados. Vamos buscar gols, duas equipes over goals. Quero entrar aqui no mais de 1 gol e meio para esta partida. Seguindo agora, vamos para o campeonato chinês. Confronto entre o Chengdu versus o Dalian às 8h35 da manhã. Classificação dos dois. Chengdu é o 3º colocado da competição. Em 17 jogos tem 8 vitórias, 6 empates e 3 derrotas. Já a equipe do Dalian é a última colocada da competição. Em 17 jogos soma apenas 1 vitória, 9 empates e 7 derrotas. O que nós temos de interessante aqui?
Chengdu, o menos de 3 gols e meio, bateu em 9 das últimas 10 e ambas marcou não em 7 das últimas 10. O Dalian não perdeu nas últimas 7 partidas, só que não ganhou nas últimas 5, uma equipe que empata muito, tem apenas uma vitória na competição. Para este confronto, jogando em sua casa, acredito muito no favoritismo do Chengdu e com essa odd excelente eu vou entrar aqui no empate anula para ele neste confronto. Seguindo aqui no campeonato chinês, o confronto entre o Benjin Guan versus o Qingdao às 8h35 da manhã. Classificação dos dois. Benjin é o 7º colocado da competição, em 17 partidas ele já fez 30 gols e sofreu 23. Já o Qingdao é apenas o 11º colocado, em 17 partidas já fez 22 gols e sofreu 22. O que nós temos de interessante? O Benjin marcou gol nas últimas 10 partidas, marcou gol primeiro em 8 das últimas 10, sofreu 2 ou mais gols em 6 das últimas 10 partidas e mais de um gol e meio bateu em 8 das últimas 10. Qingdao marcou gol nas últimas 6 partidas, sofreu gol em 8 das últimas 10 e mais de um gol e meio bateu nas últimas 6 partidas. Para este confronto aqui não tem para onde fugir, duas equipes no momento over gols. Quero buscar gols, vamos entrar aqui no mais de um gol e meio para este confronto. Vamos agora aqui para a Suécia, confronto entre o Djurgården versus Elfsborg às 10 horas da manhã. Classificação dos dois. O Elfsborg é o líder da competição, em 15 partidas já fez 35 gols e sofreu 11. A equipe do Djurgården é a 4ª colocada, em 16 partidas já fez 25 gols e sofreu 18. Vamos ver o que nós temos de interessante. Djurgården marcou gol nas últimas 10 partidas, não perdeu nas últimas 8 e mais de um gol e meio bateu em 8 das últimas 10. Elfsborg marcou gol nas últimas 10 partidas, não perdeu nas últimas 10 partidas e mais de um gol e meio bateu nas últimas 10 partidas. Para este confronto aqui também quero buscar gols, duas equipes também no momento muito over gols, vamos entrar aqui no mais de um gol e meio para este confronto. Ainda aqui pela Suécia, confronto entre o Värnamo versus o Häcken ao 12h30, classificação dos dois. O Häcken é o 2º colocado da competição, em 16 jogos tem 11 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. Já a equipe do Värnamo é apenas a 12ª colocada, em 15 jogos soma 5 vitórias, 1 empate já soma 9 derrotas. O que nós temos de interessante aqui? Värnamo sofreu gol em 8 das últimas 10 partidas, o mais de um gol e meio bateu nas últimas 6. O Häcken marcou gol nas últimas 8 partidas, não perdeu nas últimas 8 partidas, vem num ótimo momento. E o mais de um gol e meio bateu nas últimas 8 partidas. Para este confronto aqui, mesmo jogando fora de casa, acredito muito no favoritismo do Häcken. Não acredito que ele irá perder, no máximo empatar. Vamos buscar aqui a dupla chance para ele neste confronto. Campeonato chileno, confronto entre o Deportes Copiapó versus o Cobresal às 16 horas. Classificação dos dois. Cobresal, líder da competição, em 17 jogos soma 9 vitórias, 5 empates e apenas 3 derrotas. A equipe do Deportes é apenas a penúltima colocada, em 16 jogos tem 4 vitórias, 4 empates e 8 derrotas. O que nós temos de interessante? Deportes, o menos de 3 gols e meio, bateu em 9 das últimas 10. Cobresal não perdeu nas últimas 6, o menos de 3 gols e meio bateu nas últimas 8 partidas. Para este confronto, mesmo jogando fora de casa, acredito muito que o Cobresal não irá perder, no máximo empatar. Vamos entrar aqui na dupla chance para o Cobresal neste confronto. E agora vamos para a USL Championship nos Estados Unidos. Às 22 horas temos o confronto entre San Antonio versus Miami. Vamos ver a classificação dos dois. Miami é o penúltimo colocado do seu grupo. Em 20 jogos tem apenas 3 vitórias, 8 empates e 9 derrotas. Já a equipe do San Antonio é o 2º colocado do seu grupo, em 19 jogos tem 9 vitórias, 7 empates e apenas 3 derrotas. O que nós temos de interessante aqui? San Antonio marcou gol nas últimas 8 partidas, não perdeu em 8 das últimas 10. Miami sofreu gol nas últimas 8 e não ganhou em 9 das últimas 10. Para este confronto, jogando em sua casa, acredito muito no favoritismo do San Antonio. Com essa odd excelente, eu vou entrar aqui no empate anula para ele. E agora vamos para os jogos de Brasileirão, começando aqui na Série B. Confronto entre Vila Nova versus ABC às 17 horas. Classificação dos dois. O Vila é o 2º colocado da competição. Em 18 jogos tem 10 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. Já a equipe do ABC, a última colocada, em 18 jogos tem apenas 2 vitórias, 5 empates e soma 11 derrotas. O que nós temos de interessante?
Vila Nova menos de 3 gols e meio bateu nas últimas 10 partidas e ambas marcou não em 9 das últimas 10. Já o ABC não ganhou em 9 das últimas 10 e sofreu gol em 8 das últimas 10 partidas. Para este confronto aqui, jogando em sua casa, acreditou muito nesse favoritismo do Vila Nova. Vamos buscar aqui o empate anula para ele neste confronto. Seguindo aqui pela Série B, confronto entre Criciúma versus Novo Horizontino às 17 horas. Classificação dos dois. Criciúma, terceiro colocado em 18 jogos, tem 10 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. A equipe do Novo Horizontino é a quarta colocada com 18 jogos, tem 10 vitórias, 3 empates e 5 derrotas. O que nós temos de interessante? Criciúma menos de 3 gols e meio bateu nas últimas 10 partidas, ambas marcou não em 7 das últimas 10. Novo Horizontino marcou gol em 8 das últimas 10 e mais de 2 gols e meio bateu nas últimas 3 partidas. Para este confronto aqui, jogando em sua casa, acredito muito que o Criciúma não irá perder, no máximo empatar. Quero entrar aqui na dupla chance para o Criciúma neste confronto. E agora vamos para o Brasileirão na Série A, começando aqui nesse jogo entre Flamengo versus América Mineiro às 16 horas. Classificação dos dois. O Mengão é o segundo colocado da competição, em 15 jogos tem 8 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. Já fez 27 gols, sendo o melhor ataque e já sofreu 18. O América Mineiro, último colocado da competição, em 14 jogos tem 2 vitórias, 3 empates e 9 derrotas. Já fez 16 gols e sofreu 32, sendo a pior defesa. O que nós temos de interessante? Flamengo não perdeu nas últimas 7 partidas, marcou gol em 8 das últimas 10 e mais de um gol e meio bateu em 9 das últimas 10 partidas. Já o América Mineiro marcou gol nas últimas 10 partidas, sofreu gol em 9 das últimas 10, o mais de 2 gols e meio bateu nas últimas 4 e ambas marcam sim nas últimas 4 partidas. Para este confronto, apesar do favoritismo do Mengão, o Flamengo provavelmente irá poupar seus titulares porque tem Copa do Brasil no meio de semana. Então quero buscar gols aqui para essa partida, dois times muito over gols. Vamos entrar aqui no mais de um gol e meio para este confronto. Seguindo aqui de Brasileirão, confronto entre Palmeiras versus Fortaleza também às 16 horas. Classificação dos dois. Verdão num péssimo momento, é o sexto colocado, em 15 jogos tem 6 vitórias, 7 empates e apenas 2 derrotas. Já a equipe do Fortaleza é a nona colocada, em 15 jogos tem 6 vitórias, 5 empates e 4 derrotas. O que nós temos de interessante? Verdão não ganhou nas últimas 5 partidas, como eu disse, vem num mau momento. E o Fortaleza num momento muito under goals, o menos de 3 gols e meio bateu nas últimas 10 partidas e ambas marcando em 8 das últimas 10. Para este confronto aqui, o Verdão que não vem vivendo uma boa fase no seu ataque e o Fortaleza que com certeza irá para o Allianz Parque para se defender. Acredito que será jogo para poucos gols, vamos entrar aqui no menos de 3 gols e meio para este confronto. Indo aqui no Brasileirão, temos o confronto entre Bahia versus Corinthians às 18h30. Vamos ver a classificação dos dois. O Timão é o 15º colocado, em 14 jogos tem 4 vitórias, 3 empates e 7 derrotas. Já a equipe do Bahia é a 16ª colocada, em 15 jogos tem 3 vitórias, 4 empates e 8 derrotas. O que nós temos de interessante? Bahia marcou gol em 8 das últimas 10, sofreu gol nas últimas 6, não ganhou nas últimas 6 partidas. O menos de 3 gols e meio bateu nas últimas 7 partidas. Já o Timão marcou gol primeiro nas últimas 4, o menos de 3 gols e meio bateu em 9 das últimas 10. Outro confronto interessante aqui também, porque o Timão provavelmente irá poupar seus titulares para ter o clássico no meio de semana, na terça-feira, contra o Tricolor Paulista. Então acredito muito no favoritismo do Bahia, jogando em sua casa, acredito que ele não irá perder, no máximo empatar. Vamos buscar aqui na dupla chance para o Bahia neste confronto. Seguindo aqui no Brasileirão, confronto entre Cuiabá versus São Paulo às 18h30. Classificação dos dois. São Paulo é o quarto colocado da competição, em 15 jogos tem 7 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. A equipe do Cuiabá é o 13º colocado, em 15 jogos tem 5 vitórias, 4 empates e 6 derrotas. O que nós temos de interessante? Cuiabá, menos de 3 gols e meio, bateu nas últimas 10 partidas, ambas marcando em 7 das últimas 10. São Paulo não perdeu nas últimas 6 partidas, vem num excelente momento. Mas para este confronto aqui, provavelmente também o Tricolor Paulista irá mesclar seus jogadores, porque também tem o confronto pela Copa do Brasil no meio de semana. Só que o interessante aqui é que o Dorival Júnior, mesmo mesclando bastante o time consegue manter o mesmo rendimento e é muito difícil de ser batido. Outro ponto interessante é que o Cuiabá, de todos os pontos que ele conseguiu,
Normalmente ele joga melhor fora de casa do que dentro da sua casa. Ele costuma conquistar os pontos fora de sua casa do que dentro da sua casa. Então, para este confronto aqui, acredito muito que o São Paulo não irá perder. Vamos entrar aqui na dupla chance para o tricolor paulista neste confronto. E para fecharmos o dia, mais um jogo aqui no Brasileirão, confronto entre Grêmio versus Atlético Mineiro às 21 horas. Classificação dos dois. Grêmio é o terceiro colocado da competição, em 14 jogos tem 8 vitórias, 2 empates e apenas 4 derrotas. O Atlético Mineiro vivendo uma péssima fase, é o 12º colocado, em 15 jogos tem 5 vitórias, 6 empates e 4 derrotas. O que nós temos de interessante? Grêmio marcou gol em 8 das últimas 10, não perdeu em 8 das últimas 10, sofreu gol nas últimas 8 e mais de um gol e meio bateu nas últimas 8 partidas. Já o Atlético Mineiro não ganhou nas últimas 7 partidas, ainda não ganhou com o novo técnico Felipão, e o menos de 3 gols e meio bateu em 9 das últimas 10. O último jogo do Atlético Mineiro foi um jogo horroroso contra o Goiás. Para este confronto aqui, o Grêmio também provavelmente irá poupar seus jogadores para o meio de semana na Copa do Brasil. Mesmo assim, acredito muito que ele não irá perder para o Atlético Mineiro, que vem nesse péssimo momento. Então vou buscar aqui a dupla chance para o tricolor gaúcho neste confronto. Então é isso, pessoal, meu muito obrigado, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, ajudar a gente a chegar aos 1000 inscritos, estamos bem pertinho disso, compartilhar com os amigos para trazermos um conteúdo cada vez melhor para vocês. Um ótimo sabadão a todos e vamos de green!